Antes que o mundo tivesse nome, antes que o tempo fosse medido, antes que o eu e o você fossem separados por palavras, havia apenas uma coisa: presença, silenciosa, imensa, inteligente, uma energia que não se via, mas se sabia, uma vibração que não precisava ser entendida, apenas sentida. Não vinha de fora, ela já estava aqui, no vazio entre os sons, na pausa entre dois batimentos do coração, e você estava lá também. Esse chamado não se escuta com os ouvidos. Ele vibra no corpo quando tudo está quieto. Ele pulsa quando o mundo perde a cor e algo dentro começa a gritar em silêncio. É como se uma lembrança antiga te puxasse de volta para casa. Como se houvesse algo que você nunca aprendeu, mas sempre soube. Esse algo é a energia que te criou. É o campo do qual você nunca saiu, mas esqueceu. Você foi ensinado a olhar para fora, a seguir regras, modelos, doutrinas, a buscar sentido no externo. Mas o real não está nos nomes nem nas formas. Está na essência silenciosa que te observa por dentro, que te assiste enquanto você tenta encontrar o que nunca esteve perdido. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque chegou a hora de lembrar, de reconectar, de ativar o que sempre esteve adormecido em você. O chamado não vem com trombetas. Vem com um cansaço do que é falso. Uma saudade do que é verdadeiro. Um incômodo profundo com o que já não faz sentido. Você sente isso. Você sabe. E por mais que tente negar, algo dentro de você continua sussurrando. Existe mais. Mais do que rotina. Mais do que medo. Mais do que sobrevivência. Existe um campo esperando por você. Um campo onde as coisas acontecem antes de acontecerem. Onde a realidade é criada antes de ser vivida. E esse campo responde à sua lembrança. Hoje, algo te chamou até aqui. Não um vídeo, não uma frase, mas uma vibração alinhada com o seu despertar. Você foi atraído não pela curiosidade, mas pela ressonância. Você veio porque está pronto. Pronto para ver além do que os olhos mostram. Pronto para ouvir além do que o mundo diz. Então respire. Silencie. E sinta. Você está voltando. Você está acessando. Você está lembrando. Porque a manipulação da energia não começa com ação. Começa com presença. E é isso que o chamado invisível quer de você agora. Que você esteja inteiro. Aqui. Agora. Você pensa que está buscando algo. Mas na verdade o que acontece é o contrário. É esse algo que está te chamando de volta. Um eco. Uma vibração suave que atravessa o tempo, a pele, as certezas. Ele não vem de fora. Ele vem de um lugar que você já conheceu, mas esqueceu ao nascer. Na infância você ainda se lembrava. Era quando você falava com o vento, acreditava em magia, sentia a presença nas árvores e chorava sem vergonha. Era quando a verdade ainda não tinha sido trocada por regras. Era quando a energia ainda brincava com você. Mas o tempo veio. E com ele, os pesos. O pode e o não pode. O isso é certo. Isso é loucura. Cresça. Cale-se. Adapte-se. E pouco a pouco, você foi se desconectando da fonte. Ficou sério demais. Racional demais. Lógico demais. Mas, nunca inteiro. A boa notícia é a fonte nunca te abandonou. Ela apenas esperou. Ela seguiu ecoando. Nas sincronicidades inexplicáveis, nos arrepios sem motivo, nos sonhos que parecem mensagens, nas intuições que você ignorou. Ela te falou através do corpo, através dos silêncios, através da dor. Quando você se afastou demais. Porque sim, a dor também é um eco. É o grito da energia te dizendo volta. Aqui não é o teu lugar. Você pensa que sua realidade é dura? É que ela está desafinada com a melodia da fonte. A fonte canta leve. Canta com fé. Canta com alegria. Com fluidez. Quando você está conectado, as coisas não param de acontecer, mas você para de sofrer. Porque você entende, tudo é parte do mesmo compasso. O eco da fonte está te chamando agora. Você pode sentir.
no fundo do peito, como um pulsar silencioso. Ele não pede sacrifícios, não exige perfeição, só quer uma coisa: a sua atenção verdadeira. A fonte se comunica com quem desacelera, com quem silencia, com quem para de correr e começa a lembrar. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos por um momento. Respire. Mais uma vez. Mais uma. Agora diga para si mesmo, sem voz: eu escuto. Eu aceito. Eu me reconecto. E nesse instante, a fonte responde. Não com fogos de artifício, mas com algo muito mais poderoso. Paz. Você acabou de sentir o eco, e ele vai continuar te seguindo, até o dia em que você finalmente responder: eu estou de volta. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você vibra. Essa é uma das verdades mais simples e mais ignoradas de toda a criação. Você pode pedir, rezar, mentalizar, mas se a sua vibração estiver desalinhada com o que deseja, o universo entende apenas uma coisa: não está pronto. Tudo vibra, tudo tem frequência. E você também. Cada pensamento seu envia uma onda. Cada emoção, uma frequência. Cada palavra, um comando. E a vibração mais forte vence. Você pode afirmar 1000 vezes: eu quero paz, mas se no fundo está em guerra interna, sua vibração dominante será o conflito. Você pode repetir todos os dias: sou próspero. Mas se carrega medo de faltar, culpa por desejar ou ressentimento pelo passado, a energia obedece ao que você sente com mais força, não ao que você diz da boca para fora. Esse é o princípio da vibração consciente. Trazer à luz o que você está emitindo sem perceber. Você já reparou no que sente quando acorda? Ansiedade, gratidão, cansaço, inspiração. Esse primeiro sentimento molda seu campo vibracional diário. Agora pense: quantos dias você acorda no automático, cheio de preocupações, checando o celular antes mesmo de sentir a própria alma? Depois se pergunta por que as coisas não fluem. Não é má sorte, é apenas vibração mal administrada. Ser consciente da sua vibração é como ser o maestro da sua realidade. Você não pode controlar o mundo lá fora, mas pode escolher a música interna que vai tocar. E o universo sempre dança conforme essa música. Se você vibra dúvida, atrai confusão. Se vibra clareza, atrai direção. Se vibra merecimento, portas se abrem. Se vibra culpa, elas se fecham, sem você perceber. Você quer mudar sua realidade? Então pare agora. Respire. Coloque a mão sobre o peito. Sinta. Sem julgamentos. Sem querer mudar nada. Apenas observe. Qual é a frequência que vibra aí dentro? Se for leve, alegre, grata, mantenha. Se for pesada, triste ou agitada, acolha. A vibração só muda quando é reconhecida. Agora, escolha uma nova vibração, não com esforço, mas com intenção. Diga com a alma: hoje eu vibro presença. Hoje eu vibro leveza. Hoje eu sou o campo que cria a realidade que me honra. Repita isso sempre que for necessário, porque a vibração é como um músculo. Se você não treina, ele enfraquece. Mas se você cuida, alimenta e observa, em pouco tempo, você começa a ver o mundo mudando diante dos seus olhos. E nesse momento você entende. A realidade não se resiste, ela se recalibra. E tudo começa com uma nova vibração. Há uma dança acontecendo agora. Não é visível. Não tem palco, mas rege a criação como um maestro rege sinfonias invisíveis. É a dança entre sua intenção e o pulso eterno do universo. Desde o momento em que você acorda até o instante em que dorme, seus pensamentos traçam rotas, suas emoções alimentam essas rotas e sua vibração. Essa frequência que você quase nunca percebe, determina o ritmo da realidade que o cerca. Mas ninguém te contou isso. Te disseram para desejar, te ensinaram a pedir, a orar como quem suplica, a repetir frases como quem conjura, mas não te ensinaram o essencial. O universo não responde às palavras, responde à coerência.
Quando você pensa em prosperidade, mas sente escassez, o universo lê escassez. Quando você deseja amor, mas vibra rejeição, o universo traduz rejeição. Quando você visualiza sucesso, mas internamente acredita que não merece, o universo apenas confirma o que você verdadeiramente vibra. Você não precisa de mais mantras, você precisa de alinhamento. Você já reparou no rio? Ele não luta contra as pedras. Ele não tenta convencer a terra a mudar. Ele apenas segue. Molda, e com o tempo, transforma tudo. Assim é a energia que flui quando você para de resistir e começa a confiar. Não se trata de abdicar dos sonhos, mas de parar de empurrá-los com medo. De parar de tentar controlar cada detalhe e, finalmente, entrar em estado de fluxo. Intenção é o que você deseja, mas é a vibração que determina o que você cria. O universo não quer te punir, ele não testa você, ele apenas espelha você. Por isso, quando a vida parece estagnada, não olhe para fora. Olhe para a frequência que você tem sustentado. Pare agora por um instante. Respire. Silencie. Sinta. Feche os olhos e perceba o campo invisível ao seu redor. Você está dentro de um campo quântico que responde, o tempo todo, a forma como você se sente sobre si mesmo. Você quer saber como manipular energia? Não é com fórmulas, não é com segredos guardados em templos antigos, é com a sua presença limpa, sua intenção clara, seu sentir verdadeiro. Esse é o comando. A manipulação da energia não exige domínio, exige entrega. Não se trata de controlar a realidade, mas de se alinhar com o que já existe em potencial. Você não está criando o que deseja, está permitindo que isso te encontre, e isso só acontece quando você para de tentar forçar e começa a vibrar em harmonia. Ritual prático de alinhamento vibracional. Escolha um momento do dia em que você possa estar só. Sente-se com a coluna ereta e os olhos fechados. Respire profundamente por 3 ciclos. Visualize o que deseja como se já fosse real. Sinta a emoção correspondente, como se já estivesse acontecendo. Agora pergunte a si mesmo: essa emoção combina com o que eu penso? Se a resposta for sim, permaneça nesse estado por alguns minutos. Se for não, observe com compaixão e reajuste. Não force, apenas realinhe. Todos os dias, se necessário. Porque no fim, a manipulação da energia não é sobre o que você faz, é sobre o que você se tornou. Você já parou para perceber que o seu corpo não é apenas matéria? Ele é templo, ele é instrumento, ele é a antena viva entre o invisível e o visível. Cada célula sua responde não apenas ao que você come ou respira, mas principalmente ao que você sente, ao que você guarda, ao que você repete silenciosamente todos os dias. Seus órgãos têm ouvidos, sua pele registra, seu sangue obedece. Quando você pensa com raiva, seu fígado enrijece. Quando você vive ansioso, seu estômago fecha. Quando você teme, seu coração se aperta. E o corpo, fiel como é, entra em estado de defesa. Mas quando você pensa com amor, quando você sente gratidão, quando você oferece silêncio ao seu próprio caos, o corpo se abre, o campo se expande, a cura se aproxima. Você não é uma mente presa num corpo. Você é um campo vibracional operando através de uma forma, e essa forma responde a cada sinal que você emite. Não é magia, é coerência energética. É a ciência que os antigos sabiam, mas que a modernidade esqueceu. Quer mudar a sua vida? Mude a maneira como você trata o seu corpo. Fale com ele. Honre ele. Toque ele com presença. Alimente ele com intenção. Respire com consciência. Caminhe como quem pisa em solo sagrado, porque é isso que você é. Sagrado. Toda manipulação energética começa no campo interno, e o corpo é o primeiro espelho. Você já percebeu que quando está triste o mundo parece cinza? E quando está feliz, até as ruas parecem mais bonitas? O mundo não mudou.
Foi seu campo vibracional que mudou a lente. Agora entenda. Se você é capaz de alterar a sua visão com apenas um sentimento, você é capaz de alterar a sua realidade inteira com uma vibração contínua. Esse é o segredo. A energia responde à constância, não ao pico emocional, não ao desejo impulsivo, mas à frequência mantida. Vamos fazer um exercício agora. Feche os olhos. Respire lenta e profundamente. 3 vezes. Agora, imagine que existe uma esfera de luz no centro do seu peito. Ela pulsa como um coração vibracional. Ela não tem cor exata. Apenas vibra. Agora diga em silêncio: eu reconheço o poder criador que habita em mim. Sinta. Sinta sem pressa, sem forçar. Agora diga: meu corpo é meu campo. Meu corpo é meu templo. Meu corpo é meu espelho. Perceba como seu corpo responde. Talvez venha um arrepio, uma lágrima, um calor, ou apenas um silêncio profundo. Tudo isso é sinal de acesso. A manipulação da energia começa quando você para de querer mudar tudo ao seu redor e começa a se tornar aquilo que deseja experienciar. Você quer paz? Seja paz no seu corpo. Quer abundância? Seja generoso com você. Quer amor? Se ame de verdade, com toque, cuidado e presença. Porque a realidade que te rodeia não é o obstáculo, é o reflexo. E o corpo é o espelho mais fiel daquilo que você ainda não teve coragem de olhar. Se a energia é o idioma do universo, então as emoções são sua gramática secreta. Todo sentimento é uma mensagem. Todo estado emocional é um código. E a maioria das pessoas não sabe que está o tempo todo programando o próprio destino com aquilo que sente. Você aprendeu a evitar o sentir, a anestesiar a dor, a distrair a tristeza, a reprimir a raiva, a ignorar o medo. Mas o que você não acolhe, vaza. O que você não aceita, grita. E o que você não resolve, repete. As emoções não são inimigas, são bússolas. São mapas internos que apontam para partes suas que pedem reconexão. E quanto mais você tenta parecer bem por fora, mais você se distancia do seu centro por dentro. A raiva, quando reconhecida, se transforma em poder de ação. Tristeza, quando acolhida, se transforma em compaixão. O medo, quando olhado de frente, se torna discernimento. Toda emoção tem uma função energética. Negá-la é como desligar a bússola e se perder no mar da vida. Sabe por que sua realidade às vezes não muda mesmo com tantos pedidos e orações? Porque enquanto sua mente finge estar bem, sua emoção ainda vibra mágoa, medo, culpa. E o universo responde ao que você vibra, não ao que você diz. Vamos fazer uma pausa aqui. Respire fundo. Mais uma vez. Agora pergunte-se com honestidade: o que eu tenho sentido com mais frequência nos últimos dias? Não se culpe. Observe. Aceite. Você não pode mudar o que não reconhece. E reconhecer é o primeiro ato de amor com a sua própria alma. Não importa se o que você sente é bonito, feio, nobre ou pequeno. Importa que você permita sentir conscientemente. Há um segredo ancestral que poucos lembram. A emoção sentida com verdade é energia liberada. E toda energia liberada se transforma em possibilidade. Então sinta sem medo. Sinta como quem abre a janela para deixar a alma respirar. E quando a emoção vier, ao invés de sufocá-la, diga: eu vejo você. Eu entendo sua função. E eu escolho transformá-la. Esse é o caminho para a libertação vibracional. Quanto mais você pratica, mais o seu campo energético se limpa. Mais leve fica sua presença. Mais rápida se torna sua manifestação. Aqueles que sabem sentir, aprendem a criar realidades com a alma. Eles não manipulam a energia pela força, mas pela verdade do que sentem. Então, a partir de hoje, pare de fugir do que você sente. E comece a usar suas emoções como instrumentos sagrados de criação. Porque a emoção não é fraqueza, é ferramenta. É ponte,
É linguagem entre você e o universo. No princípio era o verbo, e o verbo era energia em movimento. Não uma palavra falada, mas uma frequência pronunciada com intenção. Cada vez que você fala, você molda o invisível ao seu redor. Mas ninguém te ensinou que as palavras são feitiços. Que cada som que sai da sua boca tem o poder de ativar ou destruir realidades. Você aprendeu a falar automaticamente, a repetir o que ouve, a reclamar por hábito, a usar palavras sem alma. E com isso, criou muros com sua própria voz, quando poderia estar abrindo portais. A palavra é uma tecnologia espiritual. Ela não serve apenas para se comunicar com os outros, ela serve para programar o seu campo. Toda vez que você diz, eu não consigo, eu sou azarado, isso nunca dá certo comigo, você não está desabafando, está ordenando. E o universo, obediente como um espelho cósmico, não questiona, ele apenas reflete. Mas há um outro lado. O lado dos que aprenderam a falar com presença. Com intenção. Com verdade. Eles não falam por falar. Eles proclamam. Eles não dizem tomara que dê certo. Eles dizem está feito. Eles não dizem quem sabe um dia. Eles afirmam esse dia já começou em mim. Essas pessoas criam, manifestam, atraem sem esforço, porque aprenderam a usar a palavra como portal energético. Você quer começar a manipular a energia real? Então observe sua linguagem. Quais palavras você tem repetido? Quais afirmações você faz sobre si mesmo sem perceber? O que sai da sua boca quando você está distraído? Palavras são sementes. E toda semente brota. Se você quer viver algo novo, precisa falar como quem já é novo. Precisa abençoar a si mesmo com a própria boca. Precisa usar sua voz como um canal daquilo que você deseja atrair. Vamos praticar? Coloque a mão sobre o peito. Respire. E repita, com intenção. Minha palavra é sagrada. Eu ativo a frequência da verdade. Minha voz constrói. Minha voz guia. Minha voz manifesta. Sinta o que acontece quando você fala com o coração. Sinta como a vibração muda, como o campo ao redor parece ganhar forma, como o silêncio responde com presença. A partir de hoje, não use palavras para se diminuir. Não use sua voz para repetir o que o medo diz. Use sua palavra como um ato de criação. Diga menos, diga melhor. E quando for falar, fale como quem está desenhando a realidade com som, porque é exatamente isso que você está fazendo. Existe um lugar dentro de você onde tudo já é pleno. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque nesse lugar você parou de resistir. É o estado da entrega silenciosa. Não confunda a entrega com desistência. Desistir é soltar com desespero. Entregar é soltar com confiança. A entrega é o ponto onde sua intenção encontra o descanso, onde seu desejo deixa de implorar e começa a confiar no tempo sagrado do universo. Você já plantou uma semente, fez isso com sua mente, com suas palavras, com sua vibração, mas agora é hora de sair do caminho. A manipulação da energia não acontece no controle. Ela acontece no alinhamento e na permissão. Você já reparou como tudo flui quando você solta? Quando para de insistir, de exigir, de forçar. Aquele trabalho que só veio quando você parou de procurar. Aquela ligação que só aconteceu quando você largou o celular. Aquela cura que chegou quando você parou de tentar se consertar. Isso não é acaso. É fluxo. É a lei da entrega vibracional. Quando você deseja algo, o universo responde imediatamente. Mas nem sempre da forma que sua mente entende. Ele pode te testar, pode te esvaziar, pode te tirar o velho para abrir espaço para o novo. E se você não estiver entregue, você vai resistir, vai duvidar, vai se agarrar ao que devia ter ido. E nisso, perde o tempo sagrado da manifestação. A entrega é uma arte. É um estado de espírito que diz, eu fiz minha parte. Agora, eu confio que a energia fará a dela. É nesse ponto que a manipulação energética se torna verdadeira alquimia,
Porque você não está mais tentando criar com esforço, mas está vivendo no campo da certeza. Vamos praticar esse estado. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire. Visualize aquilo que deseja com clareza. Sinta como se já fosse real. Agora, solte. Diga, eu confio, o universo sabe o caminho. Minha parte está feita. Está feito. E respire. Não espere arrepio. Não espere sinal. Apenas confie. Porque é nesse silêncio que o universo faz sua mágica. A entrega silenciosa não é ausência de ação. É presença sem ansiedade. É caminhar com firmeza mesmo sem saber o trajeto inteiro. É acreditar sem depender da prova. Aqueles que sabem se entregar não são fracos, são sábios. Eles já entenderam que o universo não precisa de empurrão. Precisa de abertura. E quando você se abre de verdade, quando você para de forçar o milagre, encontra a porta escancarada do seu campo. Você já viveu um milagre, mesmo que não tenha reconhecido como tal. Talvez tenha chamado de coincidência, de sorte, de acaso. Mas no fundo, algo em você soube. Isso não foi comum. Milagres não são quebras das leis da natureza. São manifestações perfeitas da frequência natural mais elevada. Eles não acontecem porque você pediu com mais força. Eles acontecem quando você parou de bloquear. Quando a sua mente, o seu corpo e a sua emoção ficaram, mesmo que por um instante, em total harmonia. Nesse breve alinhamento, o impossível se torna inevitável. A frequência do milagre não se força, ela se acessa, e ela está disponível a qualquer momento. Mas por que então não vivemos milagres todos os dias? Porque a maioria das pessoas vive em frequências baixas, confusas, divididas. Elas querem algo, mas sentem medo. Elas pedem amor, mas vibram carência. Elas desejam sucesso, mas acreditam que não são merecedoras. E o universo nunca falha. Ele apenas entrega exatamente o que está em sintonia com você. A frequência do milagre é simples, é leve, é silenciosa. Ela chega quando você não está tentando provar nada, quando você não está querendo impressionar, quando você não está tentando convencer o universo. Ela chega como um sopro, como um sim sussurrado, como uma paz que antecede algo grandioso, mas que já não precisa de garantias. Quer viver um milagre? Então vibre como quem já carrega o milagre dentro. Sinta agora. Respire profundamente. Coloque a mão sobre o coração e diga: eu estou em paz com o que sou. Eu estou aberto ao que é meu. Eu recebo o milagre com leveza, sem ansiedade, sem cobrança, com fé silenciosa. Agora solte. Não corra atrás. Caminhe com presença, porque o milagre não mora no futuro. Ele mora no estado de vibração em que você vive hoje. E quando essa frequência se instala, você vai perceber. Os caminhos se abrem sem que você precise empurrar. As pessoas certas aparecem sem aviso. Os recursos chegam sem esforço. E tudo parece ter sido planejado por algo maior. Mas, na verdade, não foi algo fora de você. Foi você que finalmente se conectou com a versão mais elevada de si mesmo. Essa é a verdadeira manipulação da energia. Não é mover o mundo. É mover-se internamente a um ponto em que o mundo não tem outra opção, a não ser responder.